Olá, eu sou o Paulo, Master Coach, formado pela Escola de Negócio Europeia de Barcelona, e vamos para a nossa sétima aula sobre programação neurolinguística. Nessa sétima aula, iremos falar sobre o colapso das âncoras. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, e eu compartilhando a tela, a gente já começa a nossa sétima aula, colapso das âncoras, programação neurolinguística. Compartilhando a tela com vocês. Pegue uma caneta, pegue um papel, pegue um caderno para que você possa anotar, para que você possa fazer suas anotações para você aprender. Nós aprendemos quando participamos. Então você pegue, anote, escreva para que você possa realmente aprender e colocar em prática este novo conhecimento que você está adquirindo nesse momento. Só compartilhar a tela com vocês aqui. A gente já inicia a nossa sétima aula de programação neurolinguística. Pronto, compartilhou a tela. Colapso das âncoras. Nós estamos no estado mental atual e gostaríamos de chegar no estado mental desejado. E para isso existe uma âncora que vai nos ajudar a chegar a esse estado desejado. Todo esse processo é uma ação reflexiva associativa com base em suas experiências passadas e acontece naturalmente em todos nós. Colapso de âncora. Ocorre quando duas âncoras são ativadas ou acionadas simultaneamente ao fazer com que, ao mesmo tempo, lugar e tempo, um sujeito gere duas atividades neurológicas, forçaremos a criação de uma nova combinação de modalidades e esta é uma ferramenta usada para cancelar ou neutralizar uma âncora. Consiste em ativar simultaneamente duas âncoras. As âncoras são cheiros, como a gente já falou nas aulas passadas, são cheiros, são músicas, são toque. Tudo isso você pode colocar uma âncora em uma pessoa. Quando eu faço uma programação neurolinguística em uma pessoa, uma sessão de coach com programação neurolinguística, eu coloco um fundo musical. Naquele fundo musical é uma âncora. Então, se a pessoa gosta de determinada música e naquele momento da programação neurolinguística você coloca aquele fundo musical associando, você fala em tal música e você faz um toque no ombro ou fala para a pessoa colocar a mão no peito enquanto você fala as palavras, ali está sendo colapsado aquela âncora com um toque físico e mais um cheiro ou uma música ou um sabor de uma comida, ali você faz um colapso de âncora e aquele momento a pessoa vai usar aquele colapso de âncora para ajudar ela a chegar ao seu estado desejado. Se a pessoa tem algum vício em bebida, em álcool, pornografia, qualquer outro tipo de vício, se ela colocar aquele colapso de âncora no peito, toda vez que ela sentir vontade e ela ter aquela âncora, ela vai vencendo a cada dia aquele vício, por exemplo. Então, uma âncora utiliza muito para você vencer vícios, ou mesmo ou você tem um objetivo, uma meta, e você bate assim no peito. Eu vou conseguir, eu posso, eu consigo, eu sou capaz. E aí toda vez que você faz uma técnica switch ou uma PNL ou uma hipnose e você coloca esse colapso, essa âncora, você colapsa essa âncora, a mente da pessoa vai falar que ela vai dizer para ela que ela é capaz, que ela pode, que ela tem o potencial de conseguir aquilo. Então a âncora vai ter toda uma força a mais para a pessoa conseguir chegar à sua meta ou o seu objetivo. Isso você faz uma sessão de coach, de PNL, programação neurolinguística, a qual você induz a pessoa, coloca o fundo musical, faz a pessoa meditar, ela ficar reflexiva naquele momento para ela chegar a esse objetivo, a essa meta. Exemplo de colapso de âncora. O guia, que é a pessoa que está guiando, a pessoa que acompanha o explorador no processo de ancoragem, o explorador, a pessoa que realiza a ancoragem acompanhado pelo guia. O explorador deve procurar uma situação conflitante para ele ou um estado problemático que se repete em seu dia a dia e, ao mesmo tempo, deve procurar 2 ou 3 recursos necessários para superar tal situação, bem como momentos e situações em que ele pode implementar e utilizar recursos de forma positiva. Como falei, a âncora.
A pessoa tem uma dificuldade e ela coloca aquela âncora. Às vezes a dificuldade dela é em acordar cedo. E ela coloca aquela âncora. Toda vez que ela aciona essa âncora, ela pula da cama, levanta, ou a âncora dela ela precisa fazer mais exercício físico, aí ela coloca aquela âncora. Toda vez que ela aciona aquela âncora, ela vai lá fazer exercício físico, ou ela precisa emagrecer, então ela coloca aquela âncora e toda vez que ela coloca aquela âncora, ela sabe que ela vai ter que comer menos ou comer em tais horários. Tudo isso vai fortalecer a decisão dela. Então a âncora é um recurso que a pessoa pode colocar para fortalecer a decisão a qual ela busca. Ancoragem. Instalando uma âncora. A escolha o estado positivo que deseja ancorar, escolha o canal e a âncora uma imagem, um som. Então a âncora pode ser uma imagem, pode ser um som, pode ser um toque, como eu falei. Deve ser um estímulo indiferente, que já não seja âncora, de outro estado e nem seja trivial ou facilmente disponível. Então a âncora, a pessoa vai criar aquela âncora, que pode ser uma imagem, um som, um toque, para fortalecer a sua decisão e continuar firme no seu objetivo. O guia ou explorador deve estar de acordo com sobre a localização das ancoragens e especificar uma para o conflito e outra para os recursos. É necessário ter em mente que os lugares para a realização da ancoragem devem ser estrategicamente pensados, visando facilitar a ancoragem simultânea, como por exemplo ombro ou cotovelo, ou peito, como eu dei o exemplo aqui. Em seguida, o guia deve calibrar as reações fisiológicas enquanto o explorador se conecta com a situação conflitante. Quando fizer o sinal, se dispara uma ancoragem, uma interrupção será feita para mudar o estado através de uma distração neutra, e então se comprova uma ancoragem. Guia agora acompanha o explorador a se conectar a uma das experiências de recursos previamente escolhidas. A ancoragem é feita de interrupção e é realizada para a seguinte verificação. Se não houver respostas positivas, a fase terá que ser repetida. Neste momento, de volta a repetir o passo C com os demais recursos escolhidos, sempre no momento e lugar, uma interrupção pertinente será feita, mas sem verificação. Para concluir, as duas ancoragens são disparadas ao mesmo tempo, sem deixar de calibrar o estado de confusão surgido. No momento em que o estado de confusão evocado diminui, desatamos a âncora do conflito, conservando mantidas as dos recursos até que vejamos através da calibração que as reações fisiológicas que se estabilizam. Nesse momento, soltamos a âncora e pedimos que o explorador abra os olhos, tendo início os comentários. Então você vai ter um diálogo com a pessoa, saber se realmente aquela âncora produziu os resultados necessários, realmente o que ela está sentindo, por exemplo, ao bater uma no peito, se ela está sentindo mais confiança, mais autoestima, se ela não está mais sentindo aquelas reações que ela tinha antigamente, então você vai ter uma conversa com a pessoa para ver se realmente a âncora teve resultado. A ancoragem imaginária finalmente se pede ao explorador que imagine uma situação futura em que a situação conflitiva possa ser reproduzida. Se calibra se os sinais negativos continuam a aparecer. Um novo recurso será aplicado na ancoragem correspondente e se torna a calibrar. Esse procedimento será repetido quantas vezes forem necessários para atingir o objetivo desejado. A utilização de ancoragem, mudança pessoal, mudar a história pessoal, transformar uma experiência traumática em positiva, experimentá-la e consolidá-la na memória de forma positiva, gerar novos comportamentos, saber como sair de uma situação de bloqueio através da aprendizagem de uma conduta adequada própria ou de outra pessoa. Então a ancoragem, ela pega traumas que a pessoa viveu, que a pessoa vivenciou e vai utilizar tudo isso para que fortalecer, para dar um novo significado para tudo aquilo que ela viveu, ressignificar. Vai ajudar ela a ressignificar, dar um significado positivo, mostrar para a pessoa que não por que aconteceu aquilo com ela, mas para quê, qual foi o propósito, o objetivo dela ter vivido aquilo. Ela vai dar um significado para aquilo e ela vai seguir em frente com a ajuda da ancoragem e das palavras que o guia vai estar orientando a pessoa a fazer. Gerar estado de recursos. Para instalar um estado de tranquilidade em situações de estresse ou ansiedade,
Por exemplo, quando eu tenho que dar uma palestra, quando eu devo receber crítica construtiva ou não, gerar uma conduta automática refere às condutas que devem ser interiorizadas e surgir de forma. Muitas pessoas têm medo de falar em público. A maioria das pessoas tem o pavor, o medo. Tem pessoas que têm mais medo de falar em público do que o medo da morte. Então, se você fizer uma ancoragem, treinar a pessoa para que ela enfrente esse medo, ela vai superar, ela vai criar uma âncora positiva naquele momento. E quando ela for falar em público, ela vai ter autoconfiança, autoestima, saber que ela é capaz e que ela vai conseguir enfrentar esse medo dela. Tudo isso através de uma boa âncora que o guia vai instalar na pessoa. Automático, quase que involuntariamente. Alguns exemplos seriam apagar a luz sempre que saio do quarto ou levar as chaves de trabalho antes de sair de casa. Pode ser evocado estados de bom humor, relaxamento, simpatia, atividade, entre outros. Círculo de excelência. É um exercício que, através de técnicas de ancoragem, consegue alcançar um estado de satisfação e plenitude dos recursos em uma situação crítica de bloqueio. Essa poderosa técnica tenta criar uma ancoragem especial de recursos de excelência. Os canais usados são principalmente os de representação visual e auditivo. Recursos de excelência são todos aqueles recursos que uma pessoa pôs em ação em diferentes situações de êxito. Esse círculo de excelência, você vai colocar a pessoa dentro do círculo e ali você vai instalar a ancoragem e dentro daquele círculo ela vai se sentir confiante, com autoestima, capaz e todos aqueles bloqueios que fora do círculo ela tinha, dentro do círculo ela não vai ter. Então você coloca ela dentro do círculo, cria a ancoragem e ela vai ter dentro daquele círculo uma situação nova. Ela agora sim, ela se sente capaz, se sente forte, se sente confiante que ela será capaz de realizar aquilo. Então coloca mesmo ela, mostra ali no local e ali você faz um círculo imaginário e ela entra dentro daquele círculo e você instala a âncora e ela vai ter uma nova visão de mundo, uma nova percepção de mundo, se sentir confiante e capaz de realizar os seus objetivos através desse círculo de excelência. Mudança da história pessoal. A experiência humana só existe no momento presente. O passado existe como uma memória. Para lembrá-lo, temos que experimentá-lo outra vez de alguma maneira presente. O futuro existe como se expectativa ou fantasia, também criada no presente. A ancoragem nos permite aumentar a nossa liberdade emocional, fugindo da tirania das experiências negativas passadas e criando um futuro mais positivo. Então, o passado, quando a pessoa fica presa muito ao passado, ela fica com depressão, porque ela fica só lembrando aquela nostalgia do passado. O passado muito, você muito preso ao passado, você vai ficar com muita depressão. E se você ficar pensando muito no futuro que não chegou ainda, você vai desenvolver muita ansiedade. Então, a PNL, a programação neurolinguística, ajuda você a viver o presente, o momento. Agora, nesse momento, eu estou dando aula para você, estou gravando a aula. Existem várias outras coisas que eu preciso fazer na minha vida, mas nesse momento eu estou presente, estou 100% presente nessa aula. Depois que eu terminar essa aula, eu vou pensar nas coisas que eu tenho que resolver. E variavelmente vem pensamentos do passado, coisas que eu deveria ter feito, eu não fiz, coisas que eu queria ter feito diferente, mas que já ficou no passado. Não tem como eu mudar o passado e o futuro eu construo agora, nesse momento. Nesse momento eu estou vivendo o presente, que é ministrando essa aula. Então, você tem que se concentrar ao máximo no seu presente. Porque quando nós nos concentramos no passado ou no futuro, o passado traz depressão e o futuro traz ansiedade. Vou fazer um exemplo de você dirigindo um carro. Se você tem habilitação e dirige um carro ou pilota uma moto, você olha para frente. Você olha em alguns momentos no retrovisor para ver se você está vindo alguém atrás, para ter uma atenção do que está ali atrás. Em alguns momentos você olha no retrovisor para fazer uma curva, se você está numa pista para trocar de pista, para ver se não está vindo um carro, para não ter um acidente, mas o seu foco é na sua frente.
Então você tem que viver aquele presente, você tem que estar com as duas mãos no volante, viver no presente e pisando o pé no acelerador, controlando no freio, mas o retrovisor é o passado. Você olha só em alguns momentos para você falar: ah, eu errei em alguns momentos na minha vida, então eu não quero errar novamente nisso que eu errei. Então você dá uma olhadinha no retrovisor, que é o passado, para você não cometer erros. Mas o seu foco é ali no presente, no volante. E a sua visão é ali no presente, no que está acontecendo na sua frente. Cada momento à sua frente é o futuro que você está criando. Mas para isso você tem que estar muito presente, porque se você desviar em alguns momentos e ficar focado muito no passado, você vai perder o que você está na sua frente e você vai bater, vai acontecer um acidente. Então você tem que estar totalmente focado no seu presente para você construir o seu futuro e olhando algumas vezes no retrovisor, no seu passado, para falar: eu cometi erros e não quero cometer esses erros novamente. Então, dessa visão que você tem que ter para você criar uma realidade e você viver e saborear o presente, né? Ali no momento que você estiver comendo uma comida, que você estiver viajando, que você estiver conversando, tente estar presente para você desfrutar aqueles momentos que logo se tornarão passado. Então, desfrute cada momento presente da sua vida. Essa foi a nossa sétima aula, o colapso de âncora de programação neurolinguística. Eu deixo meu abraço, fique com Deus e até a nossa próxima aula.